Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, hoje demorou, mas chegou o dia que eu comprei uma lasanha, pessoal. Tô bem feliz, o carro tá aqui na minha frente e realmente o carro é muito bonito. Posso dizer assim pra vocês que é o Civic SI que não foi pro Brasil. Porque esse carro aqui ele é 2007 e em 2007 no Brasil foi lançado o Civic SI, né? Para quem conhece e entende de carro, o 2.0 com seus 192 cavalos. Só que ao mesmo tempo, aqui na Inglaterra saiu esse carro, né? Que também é um Civic, só que não é o SI. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, é um Type R, ano 2007, é o modelo FN2. Então ao mesmo tempo que no Brasil saiu o SI, aqui a Honda lançou na Europa esse modelo. Eu não sei se nos Estados Unidos tem desse modelo, né? Mas eu acredito que esse modelo seja só aqui da Europa. Se eu tiver errado, deixe nos comentários aí. Mas sem enrolação, vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Aí, sem palavras, esse carro é muito lindo. Tem seus probleminhas. Eu comprei o carro barato. Ele veio de leilão, tá? Por isso que eu paguei barato nele. Eu paguei 1.750 pounds. Com mais as taxas, entregas, tudo, ele saiu por 2,5 para mim esse carro. E o valor dele na tabela é de 4.000. Então ele tá 1.500 abaixo do valor dele, porque ele tá com a frente, vou mostrar aqui para vocês. Esse carro aqui, pessoal, ele tá com a frente batida aqui, né? Ele tem um para-choque aqui que precisa ser pintado, ser reformado inteiro, faltando uma grade aqui. Mas mesmo assim, mesmo ele estando danificado, não deixa de ser um excelente carro. O seu motor, né, nem se fala, já vou falar dele pra vocês. Vocês conseguem ver, ó, ele foi dado uma encostada na frente, né? E olha só, pessoal, que isso, que carro lindo. Não, dá uma olhada, dá uma olhada. Eu tô apaixonado. Ele tem os risquinhos, né, uns detalhinhos de pintura, maçaneta que foi colocado um adesivo de fibra de carbono, né? Deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês. Dá uma olhada. Fala ou não fala? É um Civic SI do Brasil que veio pra Europa, só que modificado, né? Já veio com a manopla aqui. Não é muito bonita, mas facilita para trocar marcha rápido, né? Quando a gente for fazer os track day da vida. Dá uma olhada. Ele vem aqui com Type R. Já vem com o número aqui, número 7.921. Uma plaquetinha que o pessoal aí que gosta de Honda costuma pôr aí no Brasil, né? O Honda Civic SI, o pessoal costuma pôr a numeração de qual que é o número que o carro foi fabricado. Mas olha que painel, cara. Realmente, na minha opinião, a Honda acertou nesse carro aqui. Porque o painel ele é todo voltado aqui pra gente que tá pilotando, né? Ele faz essa curva aqui. Então facilita muito pro piloto. Os comandos ficam tudo aqui fácil acesso. Aqui tem um detalhe que o botão dele, o pessoal costuma pôr aí também no Brasil, o botão de start, né? Da partida no carro, ele já vem de fábrica assim. Esse aqui do Homem de Ferro, o antigo dono que colocou, não foi eu que coloquei. Mas até que ficou bem bacana. Agora esses bancos aqui nem se fala. Esses bancos são muito lindos. O carro ele é vermelho, né? E o carpete é um bordô, tipo um vinho, o carpete aqui. Agora o tapete eu não sei se a cor dele desbotou, parece que sim. Eu não sei se ele era a mesma cor que antes, que o carpete, o tapete, né? Não sei dizer. O banco ele tem regulagem de altura aqui. E aqui é o do encosto, que também serve para ir para frente e para trás. Aqui para quem vai atrás, o carro é um coupé, 2 portas, né? Coisa que o Civic SI é 4 portas. Então assim, na minha opinião, é um Civic SI que não foi pro Brasil, que saiu aqui na Europa, melhorado, na minha opinião. Eu achei esse carro muito lindo. Eu acho o Civic SI no Brasil lindo. Realmente o Civic SI no Brasil é muito lindo. Era um sonho meu ter um Civic SI no Brasil. Quem me conhece sabe que eu sou rondeiro. E eu não pude resistir. Eu tava pensando em pegar um Mazda Miata MX-5, aquele conversível, sabe? Mas no fim eu vi esse carro aqui no leilão e não consegui resistir, pessoal. Que carro lindo. Ele tá bem alinhado, tirando aquele problema lá na frente, do para-choque da frente. Aqui o de trás também tem uns trincados.
Mas como vai ser um carro de corrida, desculpa o vento aí, pessoal, não tenho câmera, não tenho microfone para câmera para diminuir o vento, tá? Desculpa aí, mas não tem o que fazer, por enquanto vai ser assim. Então, esse carro ele tem os probleminhas dele, né, de pintura. É um vermelho que com o tempo pode ser que fique rosa, né? Aqui ele tem diferença, que é normal, diferença de cor do para-choque para a lataria. Mas vai ser o projeto aqui do canal. Ele vem com rodas aro 18, uma roda bem bonita. Só não sei se eu vou deixar ela nessa cor. Depois vocês deixam aí nos comentários se eu pinto ela de outra cor ou deixo assim mesmo. Aqui esses furos é onde vai a placa. Eu não vou poder rodar com ele ainda. Eu fiz a documentação dele, como ele veio de leilão, tô esperando chegar a documentação para poder mandar fazer, imprimir a placa, porque provavelmente o antigo dono tinha placa personalizada e aí veio sem placa. Mas aqui é tranquilo para fazer, eu só preciso do documento no meu nome, vai levar uns dias para chegar. Enquanto isso não consigo andar com o carro, e aí a volta com esse carro aqui vai ser feito num outro vídeo, pessoal. Mas eu tô sem palavras para esse carro, realmente é muito lindo. Aqui ele tem um detalhe na pinça Type R, tá escrito aqui. Inclusive essa pinça eu não sei se eu vou deixar ela preta, provavelmente eu vou pintar. Só não sei se eu vou pintar de amarelo ou vermelho, tô na dúvida ainda. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, a opinião de vocês. E depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Olha, galera, esse carro aqui ele tem 2.0, motor K20 Z4, né, que tem o logo do Type R. O Civic SI no Brasil ele tem o K20 A2, se eu não me engano, não tenho certeza. Esse aqui é um K20 Z4. O Civic SI no Brasil ele tem 192 cavalos, né? E acho que ele pesa 1.300 e pouquinho, 1.300 alguma coisa de quilos. Esse aqui é um K20 Z4. Deixa eu só por aqui. Então, pessoal, esse aqui é um K20 Z4. Ele é um pouquinho mais apimentado do que o K20 A2, que é o do Civic SI do Brasil. Sinceramente eu não sei o que tem de diferente dentro do motor, mas de 192 do SI ele vem aqui pra gente com 201 cavalos. E ele pesa 1.267 quilos. Ele pesa uns 80 quilos a menos que o Civic SI. Então, por ele ter mais cavalaria e ser mais leve, ele consegue um 0 a 100 mais rápido do que o Civic SI. Então, realmente ele é um Civic SI melhorado, né? Nada mais é que um Civic Type R. Porém, tudo tem um porém, né? Dos Civics Type R, esse é o modelo mais odiado que o pessoal aqui na Europa, vamos dizer assim, não que eles odeiam, mas é o que menos procurado. Por quê? Porque mesmo ele sendo mais rápido que o Civic SI do Brasil, ele é mais lento de todos os modelos Type R. Porque o modelo anterior a esse, o Civic EP3, Type R EP3, ele é mais leve, então, e tem um cavalo a menos só, são 200 cavalos e um pouco mais leve. Então ele consegue ter um 0 a 100 um pouquinho mais rápido que esse. São 6 segundos e alguma coisa, acho que 6.2. Esse aqui é um 6.5, uma coisa assim. Essas são mínimas diferenças, né? Mas mesmo assim, o EP3 não é tão lindo quanto esse aqui. Bom, essa é a minha opinião, né? Depois vocês deixam a opinião de vocês aí. Vou dar uma partidinha pra vocês aqui daqui a pouco, mas como vocês viram, aqui tem um problema crônico aqui na Europa, que a tampa de válvula ela solta toda a tinta. E isso vai ficar no projeto aí, que vocês vão acompanhar no canal. Eu vou estar pintando essa tampa de válvula. Esse aqui era para ser dessa cor, um opalescente, né? Mas o antigo dono pintou de preto. Não sei se eu vou deixar assim ou se eu vou trocar a cor. Esse carro aqui tá totalmente original. O antigo dono deixou o filtro de ar original, não sei se já foi trocado alguma vez, mas até dentro não é nenhum filtro inbox, né? Não é nenhum filtro esportivo. Eu já olhei ali, é um filtro normal. O escapamento todo original. E esse carro aqui ele vem com soft limiter, né? Que o pessoal fala aqui, quando você dá partida e vai acelerar ele, ele corta o giro com 4.000 giros. Então até o mapa do sistema de injeção dele é original. Esse carro nunca foi mexido, né? Só esteticamente foi colocado aqui não sei para que serve isso aí. Tinha um adesivo ali na frente no para-brisa que eu tirei também, tava escrito em japonês alguma coisa que eu não entendo.
Então o antigo dono só fez melhorias de estética, mas o carro em si é totalmente original. Nunca foi remapeado, escapamento totalmente original e também filtro de ar original. Só que na minha mão a gente vai ter que dar uma pimentadinha nele, né? Vamos dar uma partida aqui. Aqui você vira a chave, ele acende, tudo bonitinho. Faltando combustível, né? Veio na reserva para variar. Ali em cima o detalhe, não sei se dá pra ver aí, Type R ali. Tem alguns que vem com uma multimídia aqui, mas não precisa. Como vai ser um carro de corrida, não precisa de multimídia. Inclusive aqui o interior dele, que é lindo. Quando eu for correr eu vou arrancar tudo isso aqui, pessoal. A gente vai ter que fazer um alívio de peso, né? Porque o carro, por ser pesado, vai ter que ficar leve. Além do que além de ficar leve, a gente vai ter que fazer toda a parte da preparação de suspensão, motor. Não vai ficar 100% original, a gente vai fazendo aos poucos, e vocês vão acompanhando aí. Vou dar uma partida aqui pra vocês. Ó, já ia na chave aqui, como de costume. Mas aqui é no botãozinho aqui. Partidinha. Motorzinho aparenta tá redondo, filé. Escapamento original também, mas ele tá furado. Então o escapamento não tá com ronco tão bonito assim. A temperatura ele já tá um pouco aquecido, que eu deixei ele ligado um pouco. Vamos dar uma aceleradinha de leve aqui. Vou filmar aqui fora pra vocês verem. Vou deixar a câmera lá atrás, vocês dão uma olhada. E aí, pessoal, o que vocês gostaram do escapamento furado com ronco original? Aqui o cofre novamente, motor funcionando redondinho. Tem a impressão de que o rolamento está fazendo um pouco de barulho, depois eu vou estar trocando também. Esse carro vai passar por uma revisão completa aqui. Com o tempo a gente vai trocar todo o freio dele. A gente vai fazer freio, vai trocar escapamento, colocar um filtro de ar, mas isso vai ser aos poucos, né? Porque eu não tenho dinheiro para fazer tudo de uma vez. Então a gente vai, conforme vai entrando a grana, eu vou estar fazendo as modificações e vou estar postando para vocês. E assim, o carro veio com um probleminha na embreagem. Já comprei uma embreagem nova, que não sei se eu vou trocar agora, porque pelo que eu pude ver, o problema deve ser o óleo velho, porque ele tá funcionando normal aqui agora. Depois que eu dei umas bombadas na embreagem, ela voltou a funcionar normal. E eu pude ver que o óleo tá bem escuro, então eu vou estar fazendo a troca de óleo da embreagem antes de estar trocando ela. Não vou descer o câmbio agora, eu tenho coisa mais importante para fazer nele, que nem tudo são mil maravilhas. O carro tá bonito, tem a parte da frente ali que foi batida, né, um pouco para-choque, mas não afetou a estrutura do carro em si. Parte de longarina assim tá tudo 100%, é questão de só o para-choque mesmo que deu uma encostada. Mas vou mostrar para vocês agora o que tá ruim nesse carro, que acho que foi por isso que ele foi vendido no leilão, mas que assim, tem salvação, dá para ser feito e eu vou estar fazendo. Então nem tudo são mil maravilhas. Vou mostrar aqui para vocês conseguem ver. Aqui na Inglaterra a gente tem muito problema com corrosão, e o carro tá assim todo bonito, lindo, maravilhoso, mas o problema mesmo tá aqui embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E começa aqui atrás, a parte do carro onde que tá mais feio. Na parte da frente lá não tem corrosão praticamente, é mais aqui, ó. Dá uma olhada ali no eixo traseiro, desse lado aqui também. Eu vou ter que trocar esse semi-eixo. Semi-eixo não, desculpa. Eu vou ter que trocar esse eixo traseiro,
eles falam subframe, né? O subframe traseiro aqui, o agregado traseiro desse carro, onde vai presa a suspensão. Então, nem tudo são mil maravilhas. Eu vou estar fazendo isso, vou estar trocando esse subframe, vou trocar os amortecedores também, toda a linha de freio, parte de freio Aerokeep. Talvez eu coloque o já pronto para corrida, já que aquele com stainless, né, que é tipo um metal em volta, né, para segurar, tem mais frenagem, não tem problema de freio nos track days. Então eu vou estar fazendo todo esse projeto com vocês. Espero que vocês tenham gostado do carro aí. E assim que eu pôr a placa e pôr ele para andar, eu lanço mais um vídeo para vocês aí de como que esse carro se comporta aqui. Ver se a gente acha uma B-Road, que fala aqui na Inglaterra. É umas pistinhas assim que fica fora da cidade, que dá pra você dar uma acelerada, que não tem fiscalização, porque aqui na Inglaterra tem muita câmera. É incrível como os países tem câmera pra tudo que é lado, então tem que tomar cuidado. Nessas B-Roads geralmente não, acredito que não tenha câmeras. A gente vai fazer um vídeo on-board acelerando esse Civic aqui. Já comprei o óleo também, tá chegando. Vou trocar o óleo dele e vamos ver como que ele se comporta totalmente original. Então não deixem de se inscrever nesse canal, deixar um like aí e deixem nos comentários o que vocês acharam desse carro aqui, que na minha opinião, pessoal, é melhor que o Civic SI do Brasil e até mais bonito. Agora eu quero ver o que vocês acham, beleza? Ebielto Reis, um abraço.